Meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações. Mais uma vez, muito feliz por estar aqui na casa do Senhor e ter a oportunidade de trazer uma porção da palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. Então fique atento, porque Deus vai falar com você. Vamos meditar na palavra de Deus nessa hora? Curva a sua cabeça aí onde você está e nós vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, porque mais uma noite nós estamos aqui para meditar na tua palavra, aprender um pouco mais do Senhor nessa noite. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Espírito Santo tenha liberdade completa para estar passeando livremente no meio do teu povo, falando aos corações, trazendo luz à tua palavra, para que possamos entender perfeitamente aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos nessa noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, mais uma quarta-feira e hoje nós iremos continuar aquela série de estudos que estamos fazendo sobre a tomada da terra de Canaã. Os irmãos que estão acompanhando, já vêm nos acompanhando aí, sabem que na quarta-feira passada paramos naquele episódio registrado lá no capítulo 9 de Josué. O que é que diz lá no capítulo 9 de Josué? É quando o povo de Israel foi ludibriado, foi enganado pelos gibeonitas. Eles disseram para Josué e para os príncipes da congregação de Israel que eles eram embaixadores de uma terra muito distante, eles moravam muito longe, e para chegar até onde estava Josué e os príncipes do povo, eles chegaram com roupas e sandálias estragadas, velhas. Chegaram com odres de vinhos velhos, rotos, chegaram carregando um pão bolorento, tudo para enganar o povo de Israel. Irmão, irmã, cuidado. O inimigo usa tudo, usa situações, usa coisas e usa pessoas para nos enganar. Cuidado, porque ele está querendo te enganar o tempo todo. Quando eles chegaram lá no acampamento em Israel, era o retrato do cansaço, aquele quadro triste. Eles agiram, como eu já falei, como se viesse de muito longe. E lá no livro de Josué, capítulo 9, versículo 14, diz, lamentável, queridos, o que diz ali, diz que os israelitas, naquele exato momento, eles não pediram conselho ao Senhor. Era costume daquele povo pedir conselho ao Senhor, buscar a direção do Senhor. Naquele momento eles não fizeram isso, por isso foram facilmente ludibriados, enganados pelos gibeonitas. Queridos, que coisa ruim é quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós achamos que está tudo bem, que nós mesmos damos conta da situação e dispensamos o conselho do Senhor para a nossa vida. O resultado a gente já sabe qual é. Depois só resta, como diz aí na linguagem popular, na gíria, só resta chorar o leite derramado. Eles, Israel, por causa dessa falha, acabaram fazendo aliança com os gibeonitas. Agora entramos hoje, nessa quarta-feira, entramos no capítulo 10 de Josué. E eu queria dizer a vocês que a fama do povo de Israel, que ele vinha ali tomando aquelas cidades, a fama já havia corrido, se espalhado rapidamente. E com a aproximação de Israel estava chegando, com aquela aproximação, o rei de Jerusalém teve muito medo, se apavorou. Ele dizia que Israel, havia tomado Jericó e Ai, e nós sabemos que isso aconteceu pela mão do Senhor. E que tomou Jericó e Ai e continuava avançando, já estaria ali na terra deles.
E lá no capítulo 10, versículo 1, diz que, ao ouvir Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Israel se aproximava, e que os gibeonitas teriam usado aquela estratégia para não morrer, eles pediram aliança de paz com Israel. O texto diz que eles ficaram furiosos, ficaram indignados. O rei de Jerusalém deve ter pensado assim, mas Gibeão, lá no versículo 2, Gibeão, uma cidade tão grande, uma cidade que tem homens tão valentes. Acho que ele pensou assim, espera aí, Gibeão. Está lá no versículo 3. Ele diz, irei me juntar com outros reis. Ele deve ter pensado assim, as nossas forças irão se multiplicar, porque me juntarei com outros reis. E eu falarei com esses outros reis, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Falarei com esses reis e pedirei que eles me ajudem. Está lá no versículo 4, eu vou pedir para esses povos me ajudarem. Nós vamos acabar com Gideão. Pensaram assim, era para eles, para os gibeonitas, estarem junto conosco. Mas eles pediram aliança de paz a Israel. A partir de agora, eles são nossos inimigos. Eles foram considerados traidores pelos demais reis cananeus. Então ali se juntaram 5 reis, 5 povos. E lá no versículo 5 diz, do capítulo 10, diz que então eles se juntaram. Eles quem? Aqueles reis, aqueles 5 reis. E o texto diz, e todas as suas tropas. O texto diz ainda que se juntaram e que eles pelejaram contra Gibeão. Então, os gibeonitas, ao ver aquele ataque daqueles 5 povos, aqueles 5 reis sobre eles, eles enviaram correndo, enviaram lá mensageiros até o acampamento de Israel para pedir socorro. E o versículo 6 diz que aqueles homens chegaram lá e disseram para o povo de Israel, para Josué e os príncipes da congregação, disseram, sobe apressadamente, vem livrar-nos. O versículo 7 diz que Josué subiu correndo. Diz o texto lá que eles, durante a noite mesmo, seguiram pela estrada, não esperaram nem o dia clarear. Josué subiu correndo, subiu acompanhado de todos os valentes, toda a gente de guerra de Israel. Você deve estar pensando aí, que povo valente, hein? Esse povo de Israel, para defender seus aliados, aqueles que mentiram e pediram aliança de paz com eles. Eles foram capazes de sair correndo para lá para enfrentar 5 reis, 5 povos de uma só vez. Escute, meu querido irmão, minha querida irmã. A confiança daquele povo de Israel, não estava nele mesmo, estava em Deus, Yahvé, o Deus de Israel. E você? E você, meu querido irmão, minha querida irmã? Quando você tem um problema, quando você tem uma batalha, quando tem que enfrentar uma luta, às vezes enfrentamos lutas assim muito grandes à nossa frente. Nesses momentos, querido, querida, em quem está a sua confiança? Em você mesmo? Na sua capacidade? Num familiar? Na polícia? No governador? Você precisa ter a sua confiança em Deus. Foi assim que Israel fez. Nesses momentos assim de batalha, de luta, você ora, você pede a direção do Senhor para a sua vida, como fez Israel ali naquele momento.
Se buscar a direção de Deus, Ele te ouvirá e te responderá. O Senhor vai responder a sua oração. Versículo 8 diz: não temas, eu vou entregar estes povos nas tuas mãos. O Senhor prometeu, disse a Josué, disse àquele povo: fique tranquilo, não temam não. Está vendo esses 5 reis, esses 5 povos? Estão se achando muita coisa, estão se achando valentes, poderosos. Eu vou entregar eles todos nas tuas mãos. Aqueles povos eram assim, queridos. Eles se achavam fortes, se achavam poderosos. E sabe por que eles pensavam assim? Porque eles não conheciam o Deus de Israel. Você conhece o Deus de Israel? Ele é o seu Deus. É o Deus da sua vida, da sua história. Lá nos versos 9 a 11, diz que Josué e os valentes de Israel chegaram àquele lugar rapidamente. Caminharam durante a noite e rapidamente chegaram lá. E o texto continua dizendo que o Senhor fez uma tremenda confusão, um alvoroço na cabeça daqueles inimigos e os feriu. Eles simplesmente entraram em pânico. Quando viram o povo de Deus chegando, entraram em pânico. A vitória do povo de Israel contra aqueles povos foi algo realmente extraordinário. Quando eles viram que seriam derrotados naquela batalha, sabe o que eles fizeram? Aqueles valentes e poderosos que se juntaram para ficar mais forte, quando eles viram que seriam derrotados, bateram em retirada. E o texto sagrado diz que aquela batalha se estendeu até longe dali. Diz que ela se estendeu até a descida de Bet-Horon. Bet-Horon era um lugar famoso, conhecido por eles. Era um lugar marcado por muitos confrontos. Muitos confrontos aconteceram ali naquele lugar. Ali, muitas batalhas foram travadas. Mas diz o texto sagrado, diz as Sagradas Escrituras, a Bíblia, que apesar de muitas batalhas terem sido travadas ali, o texto diz que nenhuma foi como aquela. Nenhuma. Aquela batalha, queridos, foi conduzida por Deus por meio da mão de Josué. Então, de um lado estava Israel, o exército do Senhor, e do outro lado estavam aqueles 5 reis, aquelas 5 nações. O texto sagrado nos conta que, na fuga, quando eles saíram, desesperados, correndo do povo de Israel, eles subiram na direção do passo entre as montanhas. E quando eles passaram exatamente naquele lugar conhecido como Bet-Horon, naquele momento, a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre aqueles exércitos inimigos do povo de Deus uma chuva. Mas não foi essa chuva que caiu aqui em Aracaju hoje, não foi uma chuva comum, mas foi uma chuva diferente, uma chuva de grandes pedras. É isso que está escrito no texto sagrado, uma chuva de grandes pedras, uma saraivada, uma chuva de granizo. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de presenciar uma chuva de granizo. Eu me lembro quando era criança, lá na minha terra, uma certa ocasião, isso foi uma vez só também, não vi mais depois disso. Uma certa ocasião estávamos na nossa casa, e na parte do fundo da nossa casa, lá no recuado, o telhado era de zinco, e uma chuva de granizo ali, naturalmente fez muita zoada, um barulho ensurdecedor. De repente, caiu aquela chuva de granizo, um barulho que não tinha mais tamanho. E nós, eu e meus irmãos, corremos lá para frente da casa para olhar. E rapidamente, em um instante,
toda a rua ficou branquinha como a neve, coberta pelo granizo. Foi a coisa mais linda, o quadro mais lindo. E naquela oportunidade não caiu pedras grandes. Hoje eu tenho ouvido falar aí em noticiários, em alguns lugares, que tem tido chuvas de granizo com pedras maiores, que tem dado prejuízo, tem quebrado carros, dado muito prejuízo às pessoas. Mas lá na minha terra foi diferente, ficou o quadro mais lindo, as ruas todas branquinhas, cobertas pelo granizo. Queridos, muitos homens de guerra morreram ali. A Bíblia diz que morreram ali com aquela chuva de pedras enormes de granizo. Morreu ali mais homens do que os que haviam morrido à espada pelo povo, pelos filhos de Israel. Mais uma vez, Deus interveio e atuou de forma maravilhosa em favor do seu povo. Aí eu pergunto, tem coisas assim na sua vida? Tem coisa que você está desesperado e precisa urgente da intervenção milagrosa do Senhor? Tome conselho com o Senhor. Toda vez que Israel fazia isso, ele via as maravilhas de Deus acontecer. Tome conselho com o Senhor. Fale com Ele. Confie nele. Ouça a sua voz. Mas, sobretudo, obedeça a Ele. Obedeça ao Senhor. Obedeça a sua palavra. E eu queria dizer a você, cuidado. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Quando nós não damos ouvidos ao conselho do Senhor, a gente acaba, deixa eu usar aí uma linguagem comum, acaba quebrando a cara. Eu queria dizer a você, querido irmão, querida irmã, Deus não quer ver você se dando mal. Pelo contrário, Deus quer que você se dê bem. Quer que você acerte o passo. Quer que você faça a vontade dEle. A vontade do Senhor para a nossa vida será sempre, como diz Romanos 12:2, boa, agradável e perfeita. Experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Experimente, querido. Experimente deixar a sua vontade de lado e fazer a vontade de Deus. Voltando ao texto, eu já ouvi diversos historiadores falando sobre aquele dia. Aquele ficou conhecido como o dia mais longo da história. E onde é que está isso aí, pastor? Isso aí, querido, está aí no texto bíblico que está nas suas mãos, agora nos versículos 12 a 15. Diz o texto que um dia era muito pouco para o povo de Israel dar fim em todos os seus inimigos. Um dia era muito pouco. Então Josué disse na presença de todos os israelitas, Josué disse, deu uma ordem, disse: sol, detente. Sol, fica parado aí em Gibeão. E disse para a lua: lua, pare aí, pare no vale do Aijalon. E no versículo 13, diz que assim aconteceu, simplesmente assim. O sol e a lua pararam, permaneceram onde estavam, parados, até que Israel se vingou de todos os seus inimigos. Que maravilha, meus irmãos, entrar numa batalha tendo o Senhor ao nosso lado. Assim, querido, assim, querida, com o Senhor do seu lado, você estará bem acompanhado, acompanhada. Assim você estará bem orientado, orientada. Estará pronto, estará pronta para enfrentar aqueles problemas que têm te atormentado nas suas lutas. Não deixe o Senhor de fora, pois com o Senhor ao seu lado é certeza de vitória.
Glória a Deus por isso. Escute, essa sua luta aí na sua casa, desavenças entre o casal, filho nas drogas, alguém doente na família, etc, etc, essas suas lutas aí na sua casa, essa sua luta aí no trabalho, perseguição de colega, um chefe perseguindo, ameaça de desemprego, etc, etc. Essas lutas suas aí na sua vizinhança, o incômodo daquele vizinho que quer ouvir o som, quer que toda a rua ouça o som que ele está tocando ali, som altíssimo e etc, outras coisas também. Querido e querida, não enfrente isso sozinho, não enfrente isso sozinha, e nem enfrente na sua força, mas coloque o Senhor na frente e olhe, não faça a sua vontade, antes faça a vontade dele, a vontade de Deus, obedeça, pois ele sempre tem o melhor para a sua vida. Glória a Deus. Concluindo, meus queridos irmãos, olha que coisa linda, lá no versículo 14, diz: nunca houve e nunca haverá dia semelhante àquele, tendo o Senhor atendido à voz de um homem. E eu concluo aqui dizendo, tudo ocorreu assim, porque o Senhor pelejava por Israel. Meu querido e minha querida, o Senhor peleja por você. Não se esqueça disso, o Senhor peleja por você. Você não está só. Encerro aqui com Hebreus capítulo 13, versículo 6. Diz assim, Hebreus 13, 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Diga aí bem alto: o Senhor é o meu ajudador. E continua o texto dizendo: e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o teu ajudador. Não temas. É assim que o Senhor te diz nessa noite: não temas. Não tenha medo daquilo que o homem possa lhe fazer. Descanse, descanse seguro nas mãos do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe e aplique as suas palavras ao nosso coração. Curve a sua cabeça e vamos orar mais uma vez agradecendo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. É a tua palavra, Deus. Não foi a minha palavra, é a palavra do Senhor que nós lemos aqui, que trouxemos para os nossos queridos irmãos. Deus, o nosso desejo é que essa palavra tua, que é semente, possa encontrar lugar nos corações, possa crescer, possa germinar, possa gerar vida em todo o teu povo, em todos os nossos queridos irmãos. Então, Pai, muito obrigado por ter falado conosco hoje. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos não apenas meros ouvintes da tua palavra, mas sermos cumpridores da tua palavra. Fazer aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, nos manda fazer. Nos abençoa, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém.